pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog O Novo Roteiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Inclusive esse daqui eu acho que é um dos vídeos mais pedidos, porque vocês sempre me perguntam lá no Instagram, me dá dicas sobre portfólio, como é que eu faço meu portfólio, como é que eu começo meu portfólio, o que precisa ter no meu portfólio. Essas são só algumas das perguntas que vocês me mandam e são perguntas que eu também tinha quando eu sentei e pensei, putz, agora eu tenho que fazer o meu portfólio. Eu sei que a gente acha que não vai dar conta, que a gente não vai conseguir transmitir da melhor forma possível as nossas habilidades, a gente não sabe direito por onde começar, então calma que eu sei tudo isso que você tá passando aí do outro lado e eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito. Então já deixa aí o seu like, que isso incentiva muito o meu trabalho, compartilha também esse vídeo com alguém que também tem interesse nessas dicas e não deixa de participar do vídeo aqui nos comentários, que o vídeo é feito pelo conteúdo que eu trago aqui pra vocês, mas também pelo que vocês trazem aí nos comentários. E lembrando que esse vídeo é mais focado para estudantes, principalmente de arquitetura, que é o curso que eu faço, e que estão aí querendo fazer o seu primeiro portfólio. Mas também tenho certeza que vai ajudar muito tanto novos profissionais no mercado que estão precisando fazer seu portfólio, estão querendo algumas dicas, como também estudantes ou profissionais de outra área, por exemplo, design, que eu tenho certeza absoluta que vai poder aproveitar todas as dicas. Então é isso e vamos lá! A primeira coisa que eu quero te dar de dica é comece por uma referência. Basicamente, em todos os projetos em arquitetura, a gente começa vendo referência. E isso faz parte do processo criativo de você alinhar mais ou menos para onde você quer ir. E com o portfólio não funciona diferente. Tem um site muito bom, inclusive, que me indicaram, que meus seguidores me indicaram lá no Instagram. Inclusive, muito obrigada. E eu vou passar aqui pra vocês, que é o Isso. Eu vou deixar aqui na tela. E é muito bom, você pesquisa lá portfólio de arquitetura, em inglês é melhor, que aparece mais resultado. E vai aparecer várias opções. Funciona tanto para portfólio quanto para currículo também. Também tem referências lá. E foi assim que eu comecei. Eu vi os que eu gostava e ia estudando mais ou menos o formato, isso é muito importante. E havendo questão de cor, identidade visual, então isso ajuda muito. Tenha referências, procure portfólios e forme mais ou menos uma pasta mental na sua cabeça de para onde ir, sabe? Tem um norte. A minha segunda dica tem gente que coloca currículo no portfólio e tem gente que não coloca. Mas eu acho sim muito importante você ter pelo menos uma página, não necessariamente o currículo em si ali, mas pelo menos uma página dizendo suas habilidades, um pouquinho sobre você, se puder colocar uma apresentação, os programas que você sabe. É importante sim você ter uma apresentação ali no portfólio. Colocar o currículo ali, só copiar e colar, eu não acho legal, mas adapta as informações do seu currículo para o seu portfólio. Porque quando quem está contratando abre ali, já tem uma ideia geral. Ela consegue ver ali, ela não vai precisar fechar o portfólio e abrir o currículo, sabe? Então eu acho que assim, você tem que pensar que, digamos, que você está fazendo um produto, que é o seu portfólio, para um cliente, que é quem está te contratando. Então você tem que deixar tudo o mais simples possível para esse cliente, para ele não ter trabalho de ir atrás das informações. Lembrando também que outra coisa muito importante que eu acho particularmente, claro que isso vai das referências que você vai estudar e do formato que você quer trazer no seu portfólio, é ter um sumário. Eu acho isso importante para a pessoa ter uma ideia de para onde vai, sabe? Coloca os nomes do projeto que você vai ter em cada página, coloca, sei lá, a página de apresentação no sumário ali, bonitinho para a pessoa ter uma ideia do que ela vai encontrar, como se fosse um previews ali. Agora a gente vai para a próxima dica, que é quais projetos colocar. Como é que você vai saber quais você vai colocar? Primeiro, você tem que se perguntar se você tem uma área de atuação específica ou se você quer ter uma área de atuação específica. Por exemplo, se você, digamos assim, só quer trabalhar com urbanismo, então é importante que o seu portfólio você direcione para urbanismo. Ah, eu quero trabalhar com paisagismo. Direciona o seu portfólio para trabalhos de paisagismo. Isso é muito importante porque daí você provavelmente vai mandar para empresas focadas nessas áreas e seu portfólio tem que condizer com as áreas dessas empresas. Mesmo que você não tenha experiência de trabalho nessas áreas, tenta achar algum trabalho da faculdade que mostre que você domina alguma coisa dessas áreas. Mas caso você seja um estudante e ainda não saiba para qual área você quer ir,
Coloca um pouquinho de cada para demonstrar que você sabe um pouco de cada área. Pega um projeto lá que tem arquitetônico com um pouco de paisagismo. Pega um mapa que você fez para urbanismo e que ficou bem legal, explica um pouquinho sobre aquele trabalho, sabe? Tenta atirar realmente um pouquinho para cada lado. Inclusive, uma coisa polêmica que vocês me perguntam é com relação a se pode colocar trabalho à mão ou não no portfólio. Assim, se você tá mais no início do curso e se você ainda não teve muitos trabalhos no computador, tudo bem, tira uma foto legal, mas presta atenção em iluminação, no ângulo da foto, tudo isso, porque isso vai contar. Se for possível, também escaneie o trabalho, que fica melhor. E aí coloca assim no seu portfólio, porque querendo ou não, você não vai ter muita coisa. No meu portfólio, eu coloquei sim alguns trabalhos à mão. Eu tava mais no início do curso ainda, e a UTF, que é a faculdade que eu estudo particularmente, ela demora muito para começar a aceitar trabalho entregue no computador. É só a partir do 5º período. Antes do 5º, é obrigatório todos os projetos entregar à mão. Então, meio que eu não tinha muita coisa para colocar, sabe? Mas outra coisa é, se você tá um pouco mais para frente ou tem um tempinho sobrando, mesmo que você tenha trabalhos à mão, tenta passar eles pro computador. E claro, é importante você não ter só trabalho à mão, né? Eu falei que eu coloquei alguns, mas eu também coloquei outros que eu fiz no computador para mostrar que eu dominava os softwares que eram demandados nos estágios, né? Porque querendo ou não, é uma empresa e ela quer contratar pessoas que saibam usar, pelo menos minimamente, porque com a prática você vai melhorando, mas que tenham noção do que eles precisam lá. Basicamente, assim, para você entender o que você tem que fazer no seu portfólio, é mostrar quem você é e o profissional que você quer se tornar. Então, tenta direcionar dessa forma. E se você tem tempo, claro, passa os projetos à mão para o computador. Tenta melhorar eles. Às vezes você entregou lá um projeto e seu professor falou que teve um erro meio bruto ali. Volta lá no arquivo, arruma esse erro, deixa bonitinho para daí sim colocar no portfólio. Quem sabe até mostra pro professor de novo e pergunta: olha, professor, eu arrumei isso daqui para colocar no meu portfólio, tá bom? Como é que tá a apresentação? A apresentação é muito importante no portfólio, porque arquitetura, design, essas áreas são extremamente visuais e o seu portfólio é sua vitrine. Você tem que ter sempre em mente para deixar claro para quem tá lendo. Lembra daquela analogia que eu falei no início do vídeo sobre o cliente? Então, você tem que deixar claro para que quem esteja olhando aquele portfólio não fique com dúvida, não fique se questionando: ah, mas sabe, eu não entendi direito esse projeto. Qual é o sentido disso? E outra coisa que é legal, o portfólio é para mostrar seu desenvolvimento, a sua evolução. Então não precisa colocar só o projeto pronto ali. É legal você trazer o caminho do portfólio, explicar o projeto, colocar os estudos ali que tiveram, e aí depois a final e por que você escolheu daquele jeito. Sei lá, foi orientação solar, foi pra deixar o fluxo melhor, foi por conta das aberturas, foi por conta da visual do entorno, sabe? Comenta um pouquinho disso pra pessoa ali entender o que você pensou, realmente entender que você se preocupou com aquele projeto, entender o desenvolvimento e os seus motivos pelo qual você escolheu aquilo. Não foi assim, aleatório, sabe? É importante mostrar o desenvolvimento. E outra coisa que ajuda muito é colocar alguns diagramas. Essas coisas deixam o portfólio muito mais atrativo. É legal você contar a história do projeto e não colocar direto o fim. E enfim, essas são as dicas assim mais práticas que eu queria dar sobre o portfólio, sobre o que precisa ter, como é que você pode fazer. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os programas que você pode usar e dar algumas outras dicas assim. Outra coisa que é legal você pesquisar como referência é paleta de cores, para você seguir uma identidade visual. E outra coisa também que eu recomendo é o seu portfólio dialogar com o seu currículo, porque você normalmente encaminha os dois juntos. Então é legal que eles conversem entre si, que eles tenham a mesma identidade visual. Então, se você conseguir, se você já tem aí seu currículo e ele tá legal, tenta seguir a mesma linha no portfólio, ou quem sabe refaz os dois juntos, que eu tenho certeza que para quem recebe isso vai ser um diferencial. Lembrando também sempre de deixar bem visual, sabe? Não coloca a letra muito pequena, deixa confortável para ler, que a pessoa não precise ficar dando um monte de zoom. O meu portfólio, ele tá em formato... Eu vou deixar aqui, eu não lembro exatamente, mas ele tá em A3 ou em A4 mesmo.
e tá em PDF. Às vezes vocês me perguntam se é melhor ter portfólio online ou em PDF. Eu, particularmente, vejo muito mais empresa pedindo para encaminhar em PDF. E isso é interessante também você prestar atenção no tamanho do seu PDF, do tamanho que ele vai ficar. Que às vezes talvez precise compactar ele depois de alguma forma, reduzir o tamanho. Porque se ficar muito pesado, vai ser difícil para enviar por e-mail, vai ser difícil para outra pessoa abrir. Então, também é sempre importante você pensar na facilidade para outra pessoa. E caso você queira ter um portfólio online, eu acho super legal a ideia, porque é um diferencial, mas eu acho importante então você ter os dois, ter o PDF para conseguir encaminhar e ter um online também para deixar ali o link no e-mail quando você for enviar anexado o PDF do currículo e do portfólio. Eu acho que isso é um diferencial sim, mas como eu falei, na minha experiência, nas vagas que eu encontro, acabam pedindo muito mais o PDF. Inclusive, se você tiver alguma opinião sobre isso, sei lá, na minha cidade estão pedindo muito online. Deixa aqui nos comentários também para ser uma troca legal de experiências. E agora, por fim, vamos falar um pouquinho sobre os programas que tem para fazer o portfólio. Alguns que eu separei que dão para usar com certeza é o Photoshop, o InDesign e o Illustrator. São 3 programas que estudantes de arquitetura e design também já ouviram pelo menos ou já estão mais habituados a mexer e tem super como fazer um portfólio legal em todos esses programas. Já vi também gente que fez portfólio no PowerPoint, acho meio loucura, mas também dá certo se você não souber, não tiver muito domínio nos outros e quiser tentar, com certeza eu acho que tem como. E também tem gente que faz no Canva, inclusive foi o que eu escolhi para fazer, eu fiz meu portfólio, meu currículo no Canva e eu vejo que hoje em dia tem muita gente usando o Canva para fazer essas coisas. E ele é online, então é bem fácil de mexer. Eu vou deixar aqui o print na tela para vocês verem. E também para portfólio online eu vejo as pessoas usando o Wix. Não é publi, não estão me patrocinando, inclusive queria, mas é o que eu vejo as pessoas mais usando para fazer portfólio online. E, gente, é importante vocês terem na cabeça que portfólio demanda tempo. É tempo de você ver a referência, de você pensar na paleta de cores, na identidade visual, em como você vai traduzir a sua personalidade ali, sabe? Como é que você vai arrumar a sua vitrine para quem pode te contratar. É importante você também ter ideia de que demanda tempo para você revisar os seus projetos, para você arrumar coisas que os professores apontaram de erro. Então, é um trabalho, mas que vai valer a pena. Então, você provavelmente vai ficar 1, 2 semanas ali trabalhando em cima disso. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas, enfim, eu espero que essas dicas tenham ajudado, que deem certo. E não esquece também de compartilhar esse vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho, para que mais pessoas saibam das dicas também. E caso você tenha alguma dica que eu não falei, deixa aqui nos comentários. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.